vamos com vocês. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer um bolinho caseiro, tá? Na verdade dois, bem facinho, super fofinho, rápido, que você pode estar fazendo aí como um caseirinho para vender, gerar um dinheirinho extra. Então fica aí essa sugestão para você, ok? Antes de tudo, já vá deixando o seu forno pré-aquecendo a 180 graus, para quando a gente fizer toda a massinha aqui, já colocar diretamente no forno. Deixa também já a forminha untada e enfarinhada no grau para você utilizar. A receita que eu vou passar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, todas as quantidades bem certinhas para vocês conferirem. Se não sabe olhar a descrição do vídeo, é só clicar no nome do vídeo que vai ter embaixo a listinha para você dar uma olhada, ok? Aqui eu já vou começar misturando os ovos. Aqui eu tenho 3 ovos. Vou colocar aqui também uma xícara de açúcar. Detalhe, tá, gente? Se quiser fazer esse processo no liquidificador, também dá certo. Então, pode fazer na batedeira, pode fazer no liquidificador ou pode fazer manualmente. Vou fazer manualmente para vocês verem que dá para fazer numa boa. Coloquei os ovos, coloquei o açúcar, vou colocar aqui agora 100 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é o óleo de soja tradicional, ok? Sem mistério, sem dificuldade. Com o meu fouet eu vou agora misturar até que fique totalmente uniforme. Novamente, se quiser fazer no seu liquidificador também dá, uma boa. Mas vamos aqui no batedorzinho, manualmente mesmo. Pronto, gente, eu misturei. Tá aqui tudo uniforme. Vou colocar uma xícara de leite. A minha xícara que eu uso é a xícara de 240 ml, que é desses medidorzinhos. Então, se você não tiver um medidorzinho, mas tiver um copinho desse, pode se basear por esses copinhos também. Então, usa aí o que você achar melhor. Vou colocar agora o leite. Coloquei o leite, vou misturar. Vou colocar aqui agora uma xícara de leite em pó ou 100 gramas de leite em pó. Se quiser fazer um bolo de chocolate, é só substituir uma xícara do leite em pó por uma xícara de achocolatado em pó ou chocolate 50%. E dá certo também. Usa aí o que você preferir. Deixa eu raspar aqui. E dá pra fazer esse tipo de bolinho, tá? Como um bolinho caseiro. Esse bolinho aqui que eu vou fazer é um bolinho de leite, mas eu vou também estar trazendo nos próximos vídeos várias outras combinações, novidades, estilos diferentes desses bolinhos para vocês. Então aproveita, se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, que além de você me ajudar a fazer esse canal crescer, já vai ficar por dentro de todas as receitinhas que eu colocar, todas as novidades e os bolinhos diferentes que eu colocar. Então se inscreve aí, me ajuda, que eu vou estar te ajudando também. Vou aqui misturar dissolvendo esse meu leite em pó. Chega, sobe um cheirinho de leite bom. Pronto. Pronto. Dissolvi. Vou agora vir com a minha farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu estou utilizando é sem fermento, porque eu vou acrescentar fermento no final. Porém, se a sua farinha de trigo tiver fermento, você pode utilizar também e diminuir um pouquinho a quantidade do fermento que vai adicionar. Porque as farinhas que já vem com fermento, a gente nunca sabe a quantidade exata que tem de fermento, né? Então, pronto, eu vou misturando até dissolver todo esse meu trigo. E tudo isso, gente, você pode fazer também no liquidificador, a mesma etapa, o mesmo processo, tá? Principalmente se você for fazer e quiser trabalhar com produção, realmente, para fazer manual fica um pouco mais puxado. Mas se quiser acelerar o processo, é só bater no liquidificador, que dá certo do mesmo jeito, ou na batedeira. Totalmente dissolvido, vou aqui agora colocar o meu fermento. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou colocar. Não precisa ficar batendo, é só mexer para dar uma misturada. Essa massa, gente, rende uma forma, essas formas de pudim que é para fazer um bolinho caseiro, no caso, né? Rende uma forma de 20 centímetros de largura, ok? Porém, eu vou fazer 2 formas de 16 centímetros. Se for vender, calcule o custo, tá? Tudo que você for utilizar, calcule ao pé da letra,
bem direitinho quanto você vai estar gastando, porque aí você vai ter uma noção de quanto você vai querer cobrar em cima desse bolinho que você vai fazer. Massinha aqui do bolo, gente, já pronta, uma massa de leite. Se você quiser, pode fazer também utilizando essa massa. Colocar para fazer bolo recheado, bolo de festa, bolo de pote. Você utiliza aí a sua criatividade para poder estar usando, ok? Aqui eu tenho duas forminhas de 16 centímetros. Ela tem 16 centímetros de largura de uma ponta a outra, 8 centímetros de altura, ok? E esse modelinho é daquele modelinho que ela é mais inclinadinha. E esse fundo dela aqui tem 13 centímetros de uma ponta a outra. Essa massa vai me render duas forminhas dessa. Já coloquei aqui agora a minha massinha, eu vou levar ao forno. E enquanto vai para o forno, eu já vou fazendo também a coberturazinha da decoração. Já coloquei agora o bolinho no forno. Para essa receita eu vou utilizar aqui agora uma lata de leite condensado. Você pode utilizar o leite condensado de sua preferência. Coloquei uma lata de leite condensado. Vou utilizar também agora uma caixinha de creme de leite. Deixa eu raspar aqui tudinho, colocar aqui. Antes de levar ao fogo, a gente já mistura, já para deixar tudo uniforme. E essa cobertura eu não vou deixar ela muito grossa, porque a gente vai utilizar ela meio morninha, ainda molinha, para poder fazer a decoração do bolinho. E eu vou mostrando para vocês como é que vai ser o resultado final. Eu estou mentalizando uma coisa, vamos ver se vai sair do jeito que eu estou pensando. A quantidade aqui vai ser para decorar os dois bolinhos. Então, vamos ver como é que vai ser o resultado final por aqui. Vou colocar aqui agora também 50 gramas de chocolate branco. Se não quiser e não tiver, também não tem problema. Vou levar aqui agora ao fogo e vou mostrando um ponto para vocês. Acredito que agora eu vou fazer também uma geleinha de morango. Não estava nos planos, mas vou fazer. Vai ficar mais bonito, mais gostoso. Vou aproveitar aqui já e mostrar para vocês como é que vai ficar. Vou colocar aqui agora do lado desse meu recheio antes de levar ao fogo. Vou fazer a geleia, gente. Decidi aqui de última hora, não ia fazer não, mas bora. Vou colocar aqui meus morangos. Aqui eu tenho um pratinho de 200 gramas de morangos congelados. Quem congela sempre tem, tá? Então assim, fica a sugestão. Quando vocês comprarem morangos, que quiserem usar alguns bem bonitos na decoração, para não perder, você ó, tira a folhinha dele e coloca num potinho para congelar, ok? É só depois você descongelar para fazer uma geleia, fazer uma vitamina aí, fazer o que você quiser. Vou colocar aqui agora esses morangos. Vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar e vou colocar aqui 80 ml de água. Vou levar para o fogo, deixar subir, ele vai borbulhar, vai descer. Quando ficar na texturinha de geleia, eu desligo o fogo. Vou mostrando para vocês que eu vou fazer simultaneamente esses dois. Voltei agora, gente, meus bolinhos já prontos. Vou utilizar esse pratinho aqui, tá bom? Pratinhos de isopor, que tem essas bordinhas bem bonitinhas. Foi cerca de 50 centavos cada um. Mas aí se você for fazer para vender, você pode colocar num pratinho desse, colocar um plástico celofane que vai deixar bem bonito, vai ficar top. Mas se você também não quiser ter esse tipo de trabalho, pode utilizar as embalagenzinhas, tá bom? Para poder entregar o bolinho. Se fizer para casa, também não precisa botar nada dessas coisas, não. Vou desenformar, deixa eu mostrar aqui para vocês. O forno desligou sozinho agora, mas tudo bem. Olha só, gente, que gracinha que fica. Ficou muito
fofinho. Olha só, ó. Bem fofinho. Passou 25 minutos no meu forno. Eu botei o temporizador para 30, né? Já tá todo soltinho. Vou virar aqui agora para vocês verem como é que ele ficou, o resultado. E com todo cuidado, porque tá quente, eu tenho um medo danado de me queimar. Me dê pouco, pronto. Centralizei meu pratinho, virei. Esse meu pratinho é o de 18 centímetros, como essa forminha tem 16, ele ficou o espaçozinho. Ah, que coisa mais linda! Não ficou nada. E olha que eu só untei com farinha de trigo, né? Com manteiga e farinha de trigo. Olha só, gente. Que perfeiçãozinho, que mimo que esse bolo tá. Olha só. Muito fofinho. Modéstia à parte, ficou perfeito. Eu não imaginava que o resultado ia ficar tão bom como ficou. Olha só a lateralzinha desse bolinho. Vou desenformar o outro e a gente vai começar a fazer a decoração dele. Pronto, gente, já estou aqui com meus dois bolinhos, ó, super fofinho, ó. Olha só que massinha. Bem fofinha, ó. Super fácil, né, de fazer. Tô aqui agora com o meu recheio, ele tá morno. Olha só a textura. E vamos ver o que é que eu vou inventar com ele, né? Vou ver se eu faço 2 tipos de decorações. Vamos ver aqui o que é que vai sair aqui. Já deixei também alguns moranguinhos aqui separados. Vou tentar a primeira decoração de encher uma colher. Deixa o ônibus passar. Luta, filmar de dia. Eita, e porta bate com vento. Vamos lá. Encho aqui a minha colher. Vou fazer o seguinte, ó. Vou começar pelo meio para poder dar uma escorrida e puxar para dentro. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem. Começo pelo meio, empurro e puxo para dentro, ok? De novo. Começa aqui, ó, colherzinha cheia. Começo pelo meio, deixo escorrer, empurro para dentro. E assim vou. Começo aqui, ó, pelo meio, deixo escorrer, empurro para dentro. E vou fazendo isso em todo o bolinho. Deixa escorrer, empurra para dentro. E de novo. Pronto. Esse aqui já foi a decoraçãozinha aqui dele, ó. Ficou de duplinhas. Nesse aqui eu vou colocar a colher de lado para ele escorrer fazendo uma coberturinha assim, uma por cima da outra. Então, ó, de ladinho, a colherzinha de ladinho. Puxa para dentro e deixa ele escorrer sozinho. Vou fazendo do outro lado a mesma coisa. Coloco aqui no meio, puxo para frente e puxo aqui para trás. Em todo ele. De novo, ó, colherzinha no meio, puxa para escorrer e puxa o restante para trás. E assim sucessivamente, ó. Ui, peraí. Boto aqui no meio, puxo para fora para escorrer e o restante puxo para trás. Ó, de novo. Pronto, gente, olha só o resultado, como ficou bonitinho. Aí o que é que eu vou fazer agora? Com a minha geleinha, eu vou primeiro fazer uma decoração externa, separar um pouquinho para colocar no centro, que ainda ficou isso aqui de recheio. Essa quantidade de recheio dá tranquilamente para você decorar 4 a 5 bolinhos dessa maneira aqui que eu fiz, certo? Se você quiser, você pode ir colocando um pouquinho de geleia, vou mostrar aqui para vocês, para frente de vocês. Vamos lá. Vou vir aos pouquinhos com a colherzinha. Gente, bolinho caseiro é muito visual, então faça um acabamento bem bonito, que chame a atenção, que você consiga trabalhar realmente com isso, vendendo e ganhar um dinheirinho bom com esses bolinhos, certo? Então, sempre tenho todo aquele zelo, cuidado para fazer, ó, um acabamentozinho com calma, ó, um pouquinho de geleia, aí eu coloco aqui, ó, dou uma puxadinha para essa geleinha dar uma escorridinha. E vou fazendo isso em cada gotinha dessa, ó. Um pouquinho mais aqui, ó. Boto para dar uma escorrida.
aqui até o centro o recheio, colocar a geleia, porque quando cortar fica um vulcãozinho, tá? Então, eu vou começar aqui colocando uma, 2 colheres de sopa. Vou agora vir para esse próximo. E agora eu vou dividir essa minha geleia aqui no centro desse, no centrinho desse. E vou preencher agora aqui em cima com o restante desse meu recheio. Preencher o centrinho desse bolinho. Pronto, gente, já coloquei aqui todo esse recheiozinho, olha só como esse bolinho ficou. Vou agora aqui colocar meus morangos, ok? Separei 6 morangos para cada bolinho desse, então vamos organizar aqui os moranguinhos. E para deixar, gente, o morango ainda muito mais gostoso, eu tenho aqui uma geleinha de brilho. Se você não tiver, também não tem problema não, tá? Aí com um pincel ou com uma colherzinha de chá, parece até um melzinho, que é para deixar os morangos mais brilhosos, né? Então eu venho aqui, ó, com esse gelzinho, dou uma espalhadinha em cima dos meus moranguinhos, que os morangos vão ficar com a aparência ainda melhor. Então, quanto mais você deixar bonito, mais vai chamar a atenção de cliente, gente. A gente tem que ganhar dinheiro, pelo amor de Jesus. Eu já vi gente vendendo um bolinho desses por cerca de R$40, 35. Então, vejam aí onde é que vocês moram, se as pessoas realmente pagam, estão dispostas a pagar. E cobrem, e façam, trabalhem. Ganhar dinheiro, o negócio é ganhar dinheiro, gente. Pronto. Ó, coloquei nesse, já ficou com uma aparência muito melhor. Gente, o resultado do bolinho de hoje, dos bolinhos de hoje são esses aqui, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado, reproduzam na casa de vocês. Se é novo por aqui, aproveita também para se inscrever, ganha aí uma rendinha extra. Se você não for fazer para você, envie esse vídeo para alguém que quer ganhar um dinheirinho extra. Então manda para essa pessoa para ver que é muito fácil de fazer. Fiz tudo manualmente, rapidinho, numa tardezinha bem rápido e dá para a pessoa ganhar um dinheiro, ok? Se for para vender, pode colocar aqui ó, no celofane, pode colocar naqueles pratinhos para poder vedar e entregar. Apenas façam e me contem o que é que vocês acharam. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Eu vou mostrar bem de pertinho aqui ó, para vocês verem como é que esse bolinho ficou maravilhoso. Tá pesadinho, tá? Então reproduzam, tenho certeza que vocês vão gostar, que vai ser sucesso aí na região de vocês. Muito obrigada mesmo por ter assistido até aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Eu vou trazer aos próximos vídeos, né? Vamos corrigir esse português. E fiquem atentos porque eu vou trazer vários outros tipos de combinações para vocês estarem trabalhando e ganhando um dinheirinho extra aí, fazendo a cozinha da sua casa, do seu laboratório e da sua empresa, né? Não vai deixar de ser. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos e tchau, tchau!